Sobre você, assim, seu nome, sua idade, como você trabalha. Autoapresentação. Aquela coisa chata que a gente faz. Independente da minha coragem, eu tenho que lembrar que eu sou mulher. Tenta botar uma, se eu não aguentar, aí você... Por que eu não peguei ela falando, reclamando do cabelo dela molhado? Né? Cabelo molhado, deu uma maquiagem, não vim preparada. Descrição. Foi um processo, né? Até hoje eu entender, eu acho que eu sempre digo que hoje eu sou, mas isso não me define, mas me localiza no mundo. Carol! Eu sou péssima, gente. Tá boa, o meu ângulo tá Você bom. tá linda. Sou uma mulher negra, não retinta, 40 anos, sou solteira, não tenho filhos por opção. Gabi, pode dizer que é por opção, né? Porque também até isso julgam. Nossa, falar de mim É é difícil, muito né? difícil falar de mim. Qual que é as 3 primeiras coisas que você pensa quando você pensa... Em mim? Não quero falar. Meu nome é Irma, eu tenho 63 anos, nasci em Taubaté até os 19 anos e aí eu saí para estudar. Fui estudar em Lorena, fiz psicologia, não voltei mais para Taubaté. Fui morar em Pinda, comecei a trabalhar como psicóloga lá. É uma coincidência muito interessante, eu fui a primeira psicóloga da Santa Casa lá, fui a primeira psicóloga da prefeitura de Pinda, né? Eu abri caminho lá. Estou no doutorado, eu sou enfermeira em saúde mental, então eu sou servidora, né, na universidade, trabalho com cuidado de pessoas com questões psíquicas, né, na radicalidade do sofrimento humano. Minha área, essa aqui é a minha segunda profissão, né? A minha primeira é jornalismo. Daí trabalhei bastante tempo na área da comunicação e naturalmente a vida vai levando a gente para onde é a nossa vocação mesmo. E aí eu comecei a fazer massagem e depois aquela necessidade de resolver as dores das pessoas, eu acabei indo para fisioterapia. Aí foi fisioterapia, aí foi pós-acupuntura. Carol, assim me fala, você é tatuadora, sei que você tatua com quantos anos? Você pensou em tatuar? Eu pensei mais nova, mas aí eu fui barrada pela minha família, na real. Eu tava na Irlanda, eu já queria comprar as coisas do material pra tatuar. Eu já desenhava, eu sempre desenhei, só que papel só. Eu comecei a pintar na pandemia, o quadro mesmo, assim, azulejo bastante. Tô ficando nervosa, gente. Aí, preciso relaxar. Você sente que alguma coisa foi diferente na sua profissão pelo fato de você ser mulher? Com certeza. Você teve algum momento que você sentiu, putz, se eu fosse um homem, isso aqui eu tiraria mais de letra, assim, dentro da tatuagem, assim? É que assim, ó, eu consigo sentir como é isso, né? Mas eu nunca me permitia estar nesses lugares. Eu nunca quis. Porque são situações que a gente se coloca também, que você vai passar perrengue. Sim, nunca quis entrar em estúdios. Lá na Califórnia eu tive proposta de entrar em estúdios, só que eu era a única mulher dentro do estúdio. Eram com brasileiros, e aí eu fiquei meio assim, sabe? Falei, acho que não vai ser legal, não quero. E é péssimo isso, porque eu não tive outra oportunidade, eu tive essa oportunidade. E eu não consegui abraçar pelo fato de ter medo, De sabe? se colocar numa posição que fosse te desanimar ou te frustrar de alguma forma. Exatamente. Dentro do trampo da tatuagem, o cara, às vezes, ele só pode ser um tatuador meia boca e a mina tem que ser uma tatuadora muito foda pra, tipo, Sim, com certeza. ter esse reconhecimento. Você consegue perceber isso, assim? Muito. Mas eu acho que os homens cobram muito mais a gente do que as mulheres, né? Tipo, por exemplo, eu faço traço fino e todo mundo acha que é muito fácil fazer traço fino. Todo mundo fala, traço fino é ok. Só que não é. É um trampo muito delicado, é uma coisa muito minimalista que você tem que saber muito manusear a agulha pra você conseguir fazer. E os homens não dão um reconhecimento, tipo, pra esse tipo de trampo. Se me localizasse no mundo, mas não me define. Não define, não. E nem tem que assim, definir, né? Porque se definir aos 40, o que você dá a vida inteira que você tem pela frente ainda é muito limitante. Sim. Mas eu vou aproveitar que você falou de saúde mental. Você trabalha com homens e mulheres, certo? Sim. E você percebe, agora eu fiquei com essa curiosidade aí, você percebe alguma diferença, algum padrão, assim, em relação à saúde mental das mulheres e dos homens? Você percebe que as queixas são parecidas, as questões são parecidas? Você acha que isso interfere em alguma coisa? Ou você acha que Sim. interfere? As dores são Sim, diferentes? Sim. Inclusive, a gente tem dados demográficos mesmo, né? De dizer quem interna mais, quem interna menos, qual é o campo que interna mais, por exemplo, álcool e drogas. Os álcool e drogas, os homens internam mais. Eles internam mais de álcool e drogas. As mulheres internam menos por conta justamente desse estruto, né? Não, e elas precisam voltar para cuidar da casa, do lar, do trabalho. Às vezes não conseguem nem se cuidar até quando precisa. Não consegue chegar aos serviços, né? Exato. Até que a gente faz grupos. É raro ter grupo de mulheres, né, nos serviços ADs, assim. Agora, na psicose, na neurose,
aí tem mais mulheres. Muito. Questão, né, do sofrimento. Entra uma coisa também que é social, justamente disso, né? Que tem essa coisa social que não é biológica, que o homem é mais racional e a mulher é mais emotiva. Sendo que isso é uma coisa que a gente constrói desde sempre, desde pequeno, porque o homem segura as emoções dele e a gente aprende a explorar. E tem um livro da Bell Hooks que eu gosto muito, que é tudo sobre amor. Já vou desse livro? Então, eu amo esse livro. E quando ela fala, tem um trecho que me pegou muito, que ela fala assim, que as mulheres, elas buscam incansavelmente comprar livros de homens que falam sobre amor. Porque a gente quer entender como que os homens enxergam o amor. Pensam, né, sobre... Exato. Porque todo mundo vê mulher falando sobre amor. Porque a gente aprende isso desde sempre. Então eu acho que quando entra nessa área de saúde mental, até pro pior da psique, nunca falar, esse cara é louco, não é sempre essa mulher louca. Por atrás de todo homem tem uma ex-louca. E esse lado dessa cobrança emocional, enquanto o homem, ele não se permite uma densidade tão profunda de pensamentos e sentimentos. Ele não pode, na verdade, né? Exato. Sempre foi dito pra ele que homem não chora, homem não verbaliza o sentimento. Então Exato. eles vão reproduzindo. E não conseguir colocar pra fora nesse lugar, enquanto as mulheres, daí também mas é muito histérica. Fez um barulho, é histérico. Fez barulho histérica, exato. Então, mas o que você percebe, assim, por exemplo, quando você vê as queixas da psique mesmo, assim, de mulheres, a dor, do sofrimento, tanto quanto depressão, quanto ansiedade? Isso depende muito da inserção, né, da história de vida, e ela veio se constituindo, né, o meio também. A gente não faz uma avaliação psíquica ou um cuidado sem entender onde ela está inserida, o texto, de onde ela vem, de onde ela fala. Por que ela guardou por tanto tempo aquilo? A que momento ela colidiu? Por que ela não teve aquele espaço, né, seguro? O meu processo todo foi no campo público. Ah, não, daí... isso é importante. Então essa questão também da estrutura social, da miserabilidade, né, dessas faltas, também produz um sofrimento. Porque o tratamento da saúde mental, ele é muito colocado no lugar de elitismo, né? Tipo, a pessoa que tem dinheiro consegue ser psiquiatra, consegue se tratar. Com dinheiro vai pra França. Vai sofrer em Paris, vai sofrer na Paris. Vai sofrer em Paris. Não que deslegitimando, preciso me posicionar com essa fala. Sim. Porque eu acho que o sofrimento, ele é de cada um. Sim, não, eu também acho. A gente não pode balizar ou diminuir, né, a dor do outro. Dor do outro, o sofrimento do outro. Mas tem uma questão social que ela demora mais. Não, e não tem como ignorar a pessoa que já tá com todos os problemas psicológicos, mas ela sabe que o filho dela vai comer no dia seguinte, e a pessoa que não sabe que se ela não tiver força pra levantar e trabalhar, não importa o jeito que ela tá mentalmente, o filho dela não come. Eu ia até te perguntar sobre, porque acho que muito quando a gente tá adoecido mentalmente, né? Eu falo de um lugar que sou uma pessoa bem fora da casinha também. Todos somos, quem não é? Mas que eu vejo que mulheres trabalham isso muito mais na vida inteira do que homens, que é uma coisa social também, que é a culpa. Sim. Então, eu acho que quando você fala sobre esses transtornos, além de tudo, essa culpa grande por estar sentindo, por não estar provendo, por não estar sendo uma boa mãe, por não conseguir estar ali, né? Inclusive, às vezes, isso é um motivo de sofrimento, né? Porque o adoecimento, às vezes, ele produz não uma incapacidade, mas uma limitação. Ela não está conseguindo cuidar de si. Muitas vezes a gente demora mais fazer uma alta, ou, né, fazer a organização psíquica, ela demora muito mais quando tem todos esses atravessamentos. Percebo também que quando os vínculos eles são muito frágeis, né, ela conta com muito pouca rede de apoio, suporte. Também essa organização, essa questão da alta, do cuidado de si, ele fica muito mais comprometido. Que também é uma coisa que é muito louco, porque conversando com você a gente vê como que a saúde mental e o social, eles não escapam, eu começo a analisar tudo muito profundamente, do tipo, por exemplo, os homens, eles nunca aprendem a largar a sua rede de apoio em prol de um casamento. Eles sempre saem com seus primos, com seus irmãos, com seus tios para beber. É a mulher, a partir do momento que ela casa, isso lá desde os primórdios, ela virou do lar, ela vira de casa. Então ela vai ter uma amiga ou outra que é casada. Se ela anda com uma amiga solteira, daí também não pode, aí também já não dá. Então ela se isola pra virar mãe, ela se isola pra virar a mulher. Para ela cuidar, né, financeiramente, aí ela tem um trajeto de ir para casa, né, cuidar dos filhos, mas tem que sair no dia seguinte e deixar os filhos pra trabalhar com outras pessoas. Isso né, gera culpa, porque o pai pode sair para trabalhar sem essa culpa. Quando você vê o adulto, né, esse filho que adoece também, e a gente pega muito isso, né, essa mãe fica nesse lugar, né, de que é minha culpa porque eu não cuidei. Quando o cara é minimamente um pai ele é um ídolo, né? Como se fosse assim, nossa, uma raridade. O resto também, né? Não, e isso é muito doido, porque eu acho que, sério, de cada 10 mulheres que eu converso, pelo menos umas 7 tem ou relação péssima com o pai, ou o pai não é presente, ou não tem esse contato. E eles são livres, né, desse julgamento e de realmente porque eles não estão
É o papel O deles. Poder Judiciário reforça isso. Né? As leis trabalhistas. As leis, tudo, né? O que é ser mulher pra você? É mais difícil, essa pergunta é muito difícil. Nossa, é difícil, né? Independente da minha coragem, eu tenho que lembrar que eu sou mulher. Ó, pode ser até, tipo, num lugar, assim, de dor, assim, quando você pensa, sei lá, em ser mulher. Qual que é a primeira coisa que você pensa na sua cabeça? Você pensa numa coisa positiva, você pensa numa coisa negativa? Hoje eu acordei querendo ser homem. Entendeu? É porque hoje eu tô nesse lugar. Hoje eu acordei querendo ser homem porque ser mulher é não poder aproveitar totalmente a minha liberdade. Entendeu? Eu tô hoje nesse lugar de dor, mas amanhã eu posso estar amando ser mulher. Amando a densidade, Amando a sim. densidade, toda a... E às vezes você quer só ser básica, né? E não dá pra ser mulher e ser básica. Não dá, e às vezes, eu sinto que como mulher, às vezes eu queria estar em lugares que eu não consigo simplesmente por ser mulher. E que eu posso estar. Eu acho que ser mulher pra mim é saber 100% da sua capacidade, 100% do seu posicionamento, 100% de quem você é, mas ao mesmo tempo não poder ter 100% de aproveitamento. Mulher é ser brava. Puta, É ser porque puta. é a... Você tem que ter um jeito pra ser mulher, você tem que ter um modo de ser mulher. Sendo que ser mulher é só ser mulher. Processando as dores das pessoas, não só literalmente, né? Às vezes a pessoa tá lá, mas como que você machucou esse joelho? Como que você tá assim? O que isso te impede? Esse entendimento faz toda a diferença. E o acolher é uma coisa que é muito mais ensinada para mulheres do que para os homens. Quando você trabalha com outras mulheres também, essa parte de empatia talvez seja mais fácil de acessar, sabe? Sim, muito mais fácil. Rapidamente, uma fisioterapeuta, uma acupunturista, uma massagista, acaba virando uma terapeuta mesmo, de uma abrangência maior. Né? Então, a gente não cuida só daquilo, não é só da dor, não é só desse problema no estômago. É tudo. Tem uma coisa hoje que me incomoda muito, que é o fato das faculdades, elas não terem muito um crivo. Vários homens abusadores dentro de faculdades de psicologia, e você pensa, cara, como você vai confiar a sua saúde mental numa pessoa dessa? Antes eu era supervisora de vendas, então assim, eu tava completamente em outro mundo, Tanto que quando eu comecei a trabalhar, eu tava no meio de assistência técnica. Sempre trabalhei com homem dentro da assistência técnica, eu era a única que não era. Não trabalhava você como sentiu? técnica, era muito pior. Pode contar. Eu era técnica de hardware da Apple, e quando eu descia pra falar com o cliente, o cara sempre perguntava, cadê o técnico? Eu tinha que descer com homem. Porque a minha palavra nunca valia, nunca. Sempre foi bizarro, assim. E você... Qual é o seu casamento? Você é casada? Eu fui casada. Ah, mas não é mais, né? Não sou. Casou de véu Grinaldo, tá? Véu Grinaldo, na igreja, com um homem. Eu tinha 20 anos. Qual foi a experiência, assim? Qual foi a brisa? Na verdade, eu queria realizar o meu sonho, que era entrar na igreja com meu pai. Pesado, né? Mas consegui, realizei. Só que foi muito pesado. Porque eu não queria estar ali, nitidamente, claramente. Te mostrei as fotos também. Isso também é uma coisa também da gente ser empática, né? Do que molda nossos sonhos, porque também pode ser algo que você achou que fizesse ele feliz. Você sonhar em fazer algo que ia deixar seu pai mal, tá ligado? Tipo... mas quando eu me assumi com 16 anos, a minha família queria me internar. Era nesse nível internar? Queria me dar remédio, foi uma barra, assim, bem pesada. E meu irmão tinha acabado de falecer, fazia um mês. Caraca. E aí minha mãe já tava muito abalada. E aí quando veio à tona o assunto, eu falei que não era, que foi só um... devaneio. Que tudo vai passar, que foi só uma loucura da minha cabeça. Foi horrível. Eu comecei a namorar com esse cara, que foi o cara que eu casei. Só que durante o relacionamento, eu traí ele várias vezes com a minha ex-namorada. Era pesado, assim, era bem... Mas, ô Carol... Ele sabia. Mas Então, quando a gente casou, definitivamente, depois de 3 meses que eu tava casada, eu já sabia que não ia dar certo. Tipo, aquele negócio não era o que eu queria mesmo. Eu tinha muita vergonha de, na verdade, estar namorando um cara. Eu tenho essa sensação. Eu odiava dar mão dada com o namorado. Tipo, de mão dada com um cara, tá ligado? Eu ficava, o que eu tô fazendo? Tipo, e era bizarro, até porque a minha família, sabe? Não me sentia vontade de abraçar. O afeto é era uma coordenado. coisa meio, tipo... mecânica, assim. não tô afim, sabe? E era triste, né? Porque ele era uma pessoa legal. Isso é foda. Mas eu quero deixar pra uma coisa. Você tinha um irmão, você sente... Eu tenho muita curiosidade de perguntar isso pra quem tem irmão. Você sente dentro de casa, teve muita diferença, tipo, de criação sua e do seu irmão? Muita. Geralmente a parte da mãe, assim, né? Sim, total. Você era mais cobrado, assim, dentro de casa, você acha?
Meu irmão não fazia nada, nitidamente nada. E não precisava. Não precisava, ele só... Podia ter uma mulher que fizesse por ele. Mano, isso é muito bizarro, velho. Porque todo mundo que tem irmão fala, tipo, que irmão homem não importa, tá ligado? Geralmente da parte da mãe, você sente uma coisa do, tipo, muito louca. Tipo assim, gente, se eu tivesse fazendo isso, se fosse meu irmão fazendo isso, tipo... Ia ser uma outra abordagem completamente diferente, sabe? Ia ser... Não, eu escutei da boca do meu tio que tem um filho que tá preso porque roubava, tipo, enfim, Vejam bem. matou. E ele falou pra mim, na verdade falou pra uma prima minha, que eu matei o meu pai porque eu era lésbica. Como que eu sou sem coragem? Homens, né? Alguma coisa que um homem vai falar, né? Olha isso! Tipo, sendo que meu pai teve câncer, sabe? Foi uma coisa mal pesada, tipo, eu vivi isso com ele. Eu sempre penso sobre isso, que assim, também... eu converso muito com mulheres que falam, eu quero ter filho homens pra conseguir moldar de outra maneira. Eu também acho que é muito doido como a gente pega essa responsabilidade pra gente, porque a gente sabe que, assim, você pode ser uma mãe maravilhosa. A sociedade faz isso. Mas cada vez mais que tiverem mulheres mais conscientes dentro das escolas, educadoras, se elas terem voz pra influenciar aquela criança... Quem me apresenta um feminismo sem saber foi minha mãe, né? Assim, a minha mãe não estudou, né? Eu vim do interior de Minas. Então, eu cresci na fazenda, com tudo aquilo, né? E ela sempre disse, não, precisa estudar para ter seu emprego, seu dinheiro, para se você casar e não gostar mais, você poder sair dele. Ou não depender de homens para nada, assim. Aprisiona, né? Aprisiona. E ela não nomeava, né? Porque ela não era acadêmica. Eu que dei esse signo. Bel, qual foi... Teve algum momento da sua vida, tipo, óbvio que vários, né? Mas que você pensou, puta, nesse momento em específico, se eu fosse um cara, eu ia tirar de letra. Não só momentos em relacionamentos, mas como no trabalho. Me irrita muito quando me ensinam muitas coisas. Quando eu sei delas e eu tenho que só fingir um pouco de doçura, um pouco de sonsês, pra conseguir lidar com a situação, sendo que se eu fosse um homem, talvez eu estaria ensinando. Parando pra pensar muitos momentos. E você trabalha, o que você considera que é o seu trabalho? Se a gente pergunta, Bel, com o que você trabalha? Eu odeio essa pergunta, mas se a gente perguntar isso, o que você responde? Em alguns momentos eu respondo que eu passo vergonha na internet, mas nos momentos mais sérios eu respondo que eu trabalho contando uma história, empoderando outras mulheres. Viver livremente, a gente nunca foi ensinado a viver tão livre, mas ao mesmo tempo você não consegue ser livre e essa luta de ser livre ou não é algo que une muita gente. Quando a gente nos dá conta da nossa prisão, é tipo, vamos tentar escapar juntas ou tornar essa prisão um pouco mais confortável. Mas eu sinto que se você dá muito conta da sua prisão, você se aprisiona um pouquinho mais. Você tá uma solitária, né? É. Você tá no presídio, mas você tá numa solitária, você tá segregada. Sabe, né? tipo, o que eu posso aprender com o homem nessa situação? É porque os homens, eles também aprendem a amar outros homens, né? As mulheres não aprendem a amar outras mulheres. Não. Então, Não aprendem. ela tá prisioneira tanto quanto você, mas você é a prisioneira de mais tempo. Você é a prisioneira que chegou agora. Eu teria uma comunidade muito mais forte se eu fosse um homem. É exatamente isso que você tá Mais falando. fiel, mais leal. Mais fiel, mas eu acho que eu consigo uma comunidade leal, fiel, amigas e tudo mais. Eu tenho muitas amigas, eu tenho uma comunidade fiel, tanto no meu Instagram, com os meus seguidores e tudo mais. Mas falta um certo tipo de confiança. Por exemplo, isso que você falou, eu passo vergonha na internet. Eu também já respondi muito essa pergunta, quando pergunta o que eu faço na internet. Mas acho que já é um lugar de você se proteger, porque você sabe que o seu trabalho é julgado. Sim. E o homem, ok, o homem ser bobão, o homem ser brincalhão, porque o cara pode ter um conteúdo que não vai agregar em nada, mas, pô, fodão, o cara tá um monte de homem vai babar o ovo dele e vai defender. Agora, a mulher não, pô, você tem que explicar o porquê que você tá fazendo aquilo ali. A coragem de uma mulher, ela assusta. De alguma forma. Entendeu? Eu sinto que a minha coragem às vezes assusta. Então é por isso que às vezes eu gostaria de ser um homem, entendeu? E não porque eu gostaria de ser homem, porque eu também não gostaria de ser homem, eu gosto de ser mulher. Eu gostaria de ter a facilidade de um homem enfrentar e demonstrar a sua coragem. Entendeu? O homem é ensinado a ser corajoso, né? A gente, que isso, você é louco, você tá sendo insana. Você fazer um negócio desse sozinha, você não vai, como assim? Você não vai conseguir. Você acha que você trabalharia com a internet se você fosse um homem? Você faria o seu conteúdo se você fosse um homem? Eu acho que se eu fosse homem, talvez eu teria uma agência, um videocast muito... muito foda. E... se eu fosse homem, eu estaria milionária. Aquelas... Mas você ia falar sobre dores, você acha? Não as minhas. Não sei. Pô, o Flamengo perdeu, que merda, hein? Entendeu? Mas no que você acha que se... principalmente ia ser diferente? Talvez eu não seria tão conhecida. Porque são poucas mulheres que têm a coragem de expor as vulnerabilidades que você expõe, né? Vulnerabilidade também é poder. É poder. Entendeu? É isso. E é isso, tipo, vulnerabilidade também é poder. Se conecta com outras pessoas que sentem a mesma vulnerabilidade, mas quem teve coragem de falar primeiro que tava sentindo aquilo? Você?
Quem teve coragem de gritar pros 4 cantos? Eu me sinto dessa forma quando alguém faz isso. E outras mulheres pensam, eu também me sinto dessa forma. Dessa forma. Talvez se você fosse um homem, você não ia preocupar em acolher outros homens, né? O homem também sofre, né, com... Quando tá uma roda de homens, 5 vezes uma roda de homens felizes e rindo, eu nunca espero boa coisa. Ou eles estão falando de criptomoeda, ou eles estão falando de mulher, ou eles estão... Eu adoro ir em cachoeiras. É uma coisa que revigora, relaxa, também pode ser considerado um momento de oração, é uma espiritualidade. E em vários momentos, sei lá, uma década atrás, eu conseguiria ir numa cachoeira sozinha, ou com uma amiga, ou com uma namorada e tal. Hoje eu não faço mais isso. Hoje eu não faço, eu não vou. Hoje eu sinto medo por não estar acompanhada de um homem numa situação dessa. Se você está com um amigo, ninguém vem te perturbar. Pai do Espírito, justiça e liberdade, quer pagar no boleto, você fica no saco. Quero sair, quero não ser importunada, quero sair acompanhada da minha namorada sem. Isso é um ponto legal que a gente tem conseguido observar nesse momento social, que numa coisa que é super popular, que é o futebol, mas nós temos uma mulher que é a presidente do Palmeiras, eu não sou palmeirense. Sério? É uma mulher que é presidente do Palmeiras agora? É, e o Palmeiras nesse momento, o melhor momento dele, depois de décadas, dirigido sob a batuta de uma mulher Bizarro. muito bem sucedida, uma grande, rica, muito bem sucedida, casada, Bizarro. né? E agora está começando a surgir mais mulheres bem-sucedidas, dirigindo muitos homens que têm também a sua família. O homem, ele pode bater, xingar, falar palavrão. Esburrar a parede. E aí, o que a gente está ensinando? Mas ele não pode chorar. Então a gente está dizendo para ele, você pode sentir raiva, você não pode sentir tristeza, né? A menina ao contrário. Imagina que menina que senta de perna aberta, que chuta, que xinga, que fala palavrão, coisa feia, isso não é coisa de menina, é coisa de homem, né? Mas ela pode chorar, porque coisa de menina, porque eu falo com menina, inclusive, parece menina, né? Então o tempo todo a gente vai ensinando. Quem bate, quem apanha, né? Quem pode sentir tristeza, quem pode sentir raiva. Quando se torna adulto, o que acontece? Não é incomum, a maioria dos choros das mulheres não é de tristeza, de raiva. Mas como ela não pode expressar raiva, porque ela aprendeu lá atrás que ela não pode falar palavrão, não pode xingar, não pode chutar, não pode... Porque a raiva é uma emoção para fora. Então ela expressa com tristeza e não expressa, porque choro é expressão de tristeza e não de raiva. Né? No homem, ao contrário, às vezes você vê um homem quebrando tudo. Porque ele tá triste. Ele tá triste. Existem formas muito diferentes de se relacionar com o outro. Então, Exato. existem formas de se relacionar a partir das diferenças. Existem formas de se conectar com o outro a partir do que é em comum. E tudo isso se conecta pela empatia. A empatia em si conecta tudo isso. Exato. Ao mesmo tempo, eu sinto um pouco de raiva de ser empática, às vezes. Eu entendo que qualquer pessoa tá passando por isso, mas até que ponto? A vida é o jogo da vida, entendeu? É o jogo de, tipo, você sair desse discurso, vamos ter empatia pra todo mundo, e como é que vamos sobreviver a isso tudo? A essa merda toda. Tipo, como é que eu vou sobreviver sendo uma mulher gorda, pobre, em São Paulo, sozinha? Entendeu? Se eu ficar o tempo inteiro me conectando nas diferenças e no que é em comum, eu acabo ficando naquele lugar e às vezes, eu vou ter empatia com isso, vou ter empatia com aquilo. Só que na teoria a gente não erra, mas na prática a gente erra. Exato. Entendeu? Na hora de viver a vida e o mundão, a gente erra. Exato. E a gente é muito cobrada de não errar. Parece que levantar uma bandeira é muito louco, porque você levanta uma bandeira para as pessoas se identificarem e se libertarem, mas você aprisiona em um outro lugar, tipo assim, tá, agora eu não posso errar, porque eu preciso honrar essa bandeira. Tinha uma coisa que eu falava muito no meu Instagram antes, que era sobre o amor próprio, que eu falava, não tem como você se amar, amar outra pessoa se você não se ama. Sim. Eu sempre disse muito isso. Hoje eu sou o contrário. Eu não acredito nisso. O discurso é simples. Como você vai amar o outro se você não se ama? Quando foi que o amor foi essa troca? 50-50, né? Justo. De justiça.
Como você vira pra uma pessoa que não se ama e fala pra ela que ela não vai ser amada se ela não se amar. Como você vira e fala, eu acho isso uma sacanagem. Você virar e falar que o amor, o algo puro, genuíno, um trem que você sente por um cachorro, por um bebê, tá ali só por existir, que você sente, sei lá, por essa garrafinha, porque é a minha garrafinha preferida. Eu não vou gostar dela, porque ela não se ama, ela não se gosta. A gente convive em comunidade. Às vezes o nosso amor próprio é construído em comunidade também. Eu construí meu amor próprio muito sozinha. Precisei de uma ajuda, de uma rede de apoio para manter esse amor próprio. Mas quando eu me vi, de fato, sozinha, no momento de pandemia, em que aquilo tinha que sustentar comigo, eu me perguntei, pra onde isso tudo vai? Não é troca, é genuíno. É genuíno, gente. Cuidar e ter carinho por alguém simplesmente por corpos marginalizados, às vezes não vivem isso, entendeu? Corpos excluídos pela sociedade muitas vezes não vivem isso. Esse simples afeto de cuidar porque estão sempre sendo empurrados para algo melhor, ou algum julgamento, ou alguma coisa. Quando me dizem que é pra eu me amar, eu sinto que estão me aprisionando. Porque no momento que eu tô fraca, que eu não quero me amar, quem vai me amar? Quem vai me segurar? Ninguém? Só eu que me sustento? É sério isso? É só isso que eu tenho? O poder do falo, né? É extremamente complicado, sabe? Extremamente complicado, porque a ele tudo, a ela nada. Embora seja considerada o sexo frágil, é o sexo forte. Se eu sentar aqui fica muito chique assim, será? Vou botar o... Acho que aqui fica melhor, né? Então, gente, vamos falar um pouquinho aí sobre o que a gente acabou de ver. A minha ideia com o projeto era trazer você que está assistindo para dentro de rodas de conversa que eu tenho com mulheres, né, que estão inseridas em vários âmbitos diferentes, que a única coisa em comum comigo é gostar de mulher, né? Todas do vídeo, apesar de terem alguns aspectos em comum e outros muito diferentes, o que liga todas elas, e me liga elas também, de certa forma, é o fato de gostar de mulher. E foi provocar mesmo de uma maneira muito simples, em que ponto que a gente se difere e em que ponto que a gente se reconhece, sabe? Porque diante de todos os atravessamentos que eu tenho na minha vida, né, eu sempre levantei muito o fato de eu ser uma mulher lésbica e como isso me impedia de estar em vários lugares. E até que depois eu entendi que a camada era mais embaixo, era sobre o fato de eu ser lésbica e não feminina. E depois eu entendi que tudo isso, na verdade, vem do mesmo lugar, que é o fato de eu ser mulher. É óbvio que o fato de eu ser lésbica e não feminina são apenas recortes, assim como poderia ter outros recortes. A questão do meu corpo, recortes raciais, recorte de classe, que no vídeo deixou bem claro, né? Quando a Bel, inclusive, fala, se eu fosse homem, eu estaria milionário. A gente consegue ver homens ocupando espaços de destaque financeiro muito mais do que mulheres. E se você pega um meio que eu tô inserida, né, que é a comunidade LGBT, que virou uma grande coisa só, homens gays, brancos, eles sempre vão estar à frente de mulheres lésbicas brancas. Não é meu filho. Porque antes da gente ser lésbica, a gente é mulher. Isso, pra mim, trabalhando com internet, teve uma vez que fiz uma campanha pra uma marca muito grande. Tenho certeza que todo mundo aí já consumiu essa marca. E eles precisavam de um criador de conteúdo de cada sigla do LGBT. Na mesma campanha, era uma campanha grande, na mesma campanha que eu recebi R$6.000, o menino, que era um menino gay, recebeu 30. E assim, mesmo engajamento, mesma entrega. E trabalhando com a internet, eu pude notar cada vez mais essa segregação, sabe? A invisibilidade de mulheres lésbicas dentro do próprio movimento LGBT, que é IAP+. Como eu não via a gente sendo inserida nos lugares, nas televisões, como a gente sempre estava acolhendo, obedecendo e agregando os outros, mas não sendo tão agregada assim. Só que eu fiquei por muito tempo falando isso na internet, só que a gente sabe que a conversa numa mesa de um bar, a conversa com as suas amigas, a conversa na acupuntura, é muito diferente da conversa que a gente tem aqui na internet, porque aqui a gente tem o medo do palanque do julgamento, a gente consegue ver esse medo um pouco no início de cada entrevista, né, das meninas, de não ser acolhedora, ou de ser brutal demais, ou de ser raivosa demais, ou de falar uma coisa errada, sendo que a discordância é ótima. E isso de você não deixar mulheres falar sobre o espaço delas, ou ter uma maneira certa de falar, é bizarro, porque isso gera distanciamento, isso gera silenciamento e uma briga de ego que, na verdade, não resolve nada. Então, na verdade, a ideia foi provocar com simplicidade mesmo, e trazer essa conversa íntima, que são conversas que eu tenho na minha vida, para além do que eu vou ligar a câmera e falar aqui pra vocês. Que a vida real é isso, né? No mundão é isso, a gente quer pagar nossas contas e ter nossa liberdade e ter conversas sinceras, emocionais, para além de políticas e sociais. A gente consegue reparar também, por exemplo, se você vê as mulheres que são de outra geração, elas têm muito mais dedos para falar
do que as meninas que são da minha geração, e que com certeza as meninas mais novas que a gente tem muito mais garra pra falar, porque o movimento feminista ele foi fazendo isso ao longo do tempo, né? Ele foi dando voz às mulheres. O movimento foi dando para nós um pouco a libertação de ter a coragem de se impor, de se mostrar, de não agradar, de desobedecer, de não seguir a regra ou o script, né? No começo do vídeo, todas as meninas estavam extremamente inseguras, extremamente tensas, que a mulher ela aprende, né, também, a ser insegura, a estar tensa, a ser perfeita, né? A gente tem isso. A filha perfeita. O filho perfeito vai ser perfeito se ele trabalhar e ganhar dinheiro. A mulher não. Pra elas é muito mais. São muitas outras exigências a mais. E eu acredito muito que os movimentos sociais, eles são feitos assim. É assim que a gente consegue uma menor invisibilidade dentro do meio lésbico. É assim que a gente consegue trocas mais honestas, né, sobre feminismo. Não adianta a gente pintar a cara, botar cartaz e ir pra rua. É legal, é estrondoso, é chamativo, a gente é vista. Mas a gente sabe ali no poder do diálogo, no poder do dia a dia, que tá na simplicidade. O feminismo, essas questões virarem extremamente acadêmicas, afasta. Porque, não vou falar nada que eu não sei sobre o assunto. Você sabe, pô, você é mulher, você vive isso na pele, né? A Leila trouxe isso quando ela fala da mãe dela, inclusive. E eu acho que a minha ideia com esse vídeo foi justamente isso. É um incômodozinho sutil do dia a dia. Então é pra você se sentir acolhida dentro dessa roda. Entender que não importa de onde aquela mulher vem ou o peso do fardo que ela carrega. Alguns pontos você ainda vai ter em comum de dores com aquela pessoa justamente por ser mulher.